Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor, amém? E a palavra de Deus sempre nos traz alegria, força, coragem, perseverança e fé, né? Nós não podemos jamais desistir. Deus quer que nós persista, insista e continue crendo e confiando no Senhor, porque Deus fará a hora certa, o tempo dele, amém? Aqui nós estamos no livro de Jó. Hoje eu ministrei em Jó de manhã, escrevi a palavra do Senhor, e agora eu vim ministrar à noite no livro de Jó, para nós ter mais entendimento sobre a palavra do Senhor. Todo mundo já ouviu falar de Jó, né? O homem que é o homem mais perseverante na fé, né? O homem que foi provado, né, por Deus, né? E eu vou esses dias, nós vamos estudar mais sobre Jó. Nós vamos entender mais o que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós mesmos achamos que é algo que vem à nossa vida porque nós erramos, pecamos contra Deus, e às vezes é o próprio Deus testando a nossa fé, amém? Para ver se nós somos fiel a Ele, amém? E todo mundo passa por uma prova, porque todo mundo que é crente, confia no Senhor, vai passar por uma provação aqui na terra, né? Nós somos provados o tempo todo, né? Para ver se nós somos fiel ao nosso Pai, amém? Então o livro de Jó fala sobre fé, fala sobre perseverança na fé. E ele jamais desistiu de confiar em Deus, né? Então vamos estudar um pouco hoje no primeiro capítulo quem era Jó, né? E como Jó, ele era a pessoa de Jó, como é que ele era Jó e a sua família, né? Então vamos entender o que é Jó, quem era Jó e como ele se colocava diante da sua família. Então aqui no primeiro capítulo fala que havia um homem na terra de Uz, né, cujo nome era Jó. Esse homem era um homem, ele era reto, ele era temente a Deus e que ele se desviava de todo o mal, ele desviava do caminho do mal, né? Nasceram também ele 7 filhos, ele tinha 7 filhos, tinha 3 filhas, tá? 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, era um homem muito rico, de muitos bens, né? Ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, era também muito numeroso o pessoal, ele tinha muitos servos que ajudavam ele, né? Porque ele era muito poderoso, assim, daqui fala que ele era um homem tinha uma riqueza muito grande, né? E de maneira que esse homem era maior que todos os orientes. Era um homem muito conhecido por um homem que tinha muitos bens, era um homem muito próspero e um homem muito abençoado, amém? Então seus filhos iam sempre na casa um dos outros para fazer um banquete, comiam, bebiam, né? Comemoravam, né? Um convidava um outro, assim as suas 3 irmãs comeram, também beberam com eles. Decorrido um turno de dias, os seus banquetes também chamavam já também seus filhos, como chamava, purificava os filhos dele, né? Eles achavam que algum pode ter tido cometido algum pecado, então ele oferecia holocausto a Deus, ofertas ao Senhor, né? Para purificar do pecado, né? Os filhos dele, e para que talvez um deles podia ter blasfemado contra Deus, né? Em seu coração, e assim fazia continuamente, né? Você fazia holocausto para o Senhor, oferta, para purificar também os filhos dele, amém? Então, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás, né, entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: eu disse, rodear a terra e passear por ela. Satanás falou para Deus. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém. E acaso, né, não o cercaste com sabe a ele sua casa, tudo quanto tem, a obra das suas mãos, abençoaste seus bens e multiplicaram na terra? Aí estende, porém, a tua mão, toca-lhe tudo o quanto tem. O Senhor falou para ele, Satanás, mas verá que não blasfemará contra ti na tua face, né? Aí disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não pode estender a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui nós estamos vendo essa primeira passagem, que Satanás observou Jó, né? O que o Satanás fez? O Satanás, levantou uma acusação contra Jó, aqui nessa passagem. Mas nós não vamos falar de Satanás ainda, nós vamos falar de Jó. Então Jó, a partir daqui, Deus, ele vai pôr a prova Jó, né? Como Satanás, ele tem liberdade, que Deus permite que ele entre na vida de Jó, né? Para, assim,
trazer sofrimento e dor, né? Então Deus permitiu, só que ele não podia tocar em Jó, né? Então acontece que aqui nós vamos ver que daqui para frente Jó vai começar a sofrer, né? Mas aqui nós estamos falando de um homem, a posição desse homem. Nesse momento Jó era um homem. Nessa primeira passagem nós estamos vendo que Deus já falou dele, o próprio Deus falou dele, que ele era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem próspero e um homem perseverante na fé, né? E ele sempre evitava o mal, ele tentava manter a família sempre focada em Deus, né? No Senhor. Ele não desistiu de fazer a obra de Deus, ele sempre incentivava os filhos dele, sempre sacrificar, louvar a Deus, tudo aqui nessa passagem. A gente vê que ele é um homem muito abençoado, Deus colocou ele como um homem muito abençoado sobre a terra. Mas nós vamos ver daqui para frente a queda de Jó, a queda que vai começar a cair Jó. As coisas vão acontecer na vida de Jó inesperadamente, com uma velocidade muito rápida. E o que a gente vai aprender nessa parte aqui, nessa parte já que nós estamos falando de como você é, né? Como você se comporta, você é uma pessoa fiel a Deus, você é uma pessoa temente a Deus, você mantém a sua família sempre voltada para as coisas de Deus, né? Isso é muito importante, você é um filho fiel a Deus, você persevera na oração em Deus. Mas aqui mostra também que nós vamos ver daqui para frente, no livro de Jó, que ele vai ser tomado as coisas de Jó, vai ser tirado tudo que ele tinha, a família, os servos, as suas riquezas, né? E depois a gente vai ver lá para frente também a saúde dele, mas por enquanto nós vamos ver que vai se perder os seus gados, suas propriedades, seu servo e seus filhos, né? Então a gente vai ver que ele, mesmo assim, diante de toda essa perda, ele continuou louvando a Deus, agradecendo a Deus, né? Então a gente vê que Jó era um homem perseverante. Nós temos que se inspirar em Jó e saber também que todos nós perdemos alguma coisa. Mas não é porque nós perdemos algo, acontece coisa na nossa vida inesperada, que vem um vento que ou um casamento acaba, ou você perde um dinheiro, ou você investe uma coisa que dá errado, ou vem uma doença, ou vem uma morte de repente na família inesperada. Todos nós somos testados na nossa fé, mas o que importa é como você se comporta diante dessa situação, da circunstância. Você vai continuar se mantendo firme em Deus? Essa é a pergunta que eu te falo. Gente, você perdeu alguma coisa, perdeu uma pessoa, você vai continuar crendo em Deus? Ou você vai desistir? Ou você vai achar que Deus foi injusto com você e você acha que aquela pessoa, mesmo estando doente, vamos supor, você quer manter ela do seu lado, ou você saiu do emprego, perdeu um investimento e você se culpa Deus porque você talvez você não investiu certo, não era hora de investir. Você vai culpar Deus, você vai murmurar contra Deus, você vai blasfemar contra o nome do Senhor, ou você vai confiar no Senhor, eu te pergunto. Ou você vai continuar confiando, adorando a Deus, independente da circunstância, da situação que venha de acontecer, ou está acontecendo, você vai continuar perseverando na fé? Aqui fala de um homem que, diante de toda a situação que ele perdeu bens, perdeu os filhos, perdeu os seus servos, que eram queridos, pessoas que trabalhavam de confiança, aquelas pessoas que estão à nossa volta, que nós valorizamos, que nos ajudam, nos auxiliam, né? Também perdeu, foram perdas, depois que ele perdeu o filho, claro que ele sofreu, ele rasgou as vestes, tudo, né? Então, e ele continua firme na fé no Senhor, né? Será que nós mantemos firme no Senhor diante de uma situação que nós estamos, ou nós estamos perdendo a esperança? Ou nós perdemos o ânimo de continuar acreditando, né? Que dias melhores virão e que Deus sabe o que está fazendo, tudo está no controle da mão de Deus. Porque muitas vezes nós somos provados a nossa fé até o último, né? Para ver se nós somos fiéis à palavra de Deus. Nós estamos de acordo, vivendo de acordo com a palavra do Senhor e obedecendo a voz de Deus. Mas quando nós recuamos, né, nós perdemos a fé, significa que nós já não estamos crendo na palavra de Deus, não estamos crendo no Senhor Jesus, amém? Sei que sem fé é difícil agradar a Deus. No caso de Jó, ele teve fé. Mesmo diante de tudo que aconteceu, ele continuou tendo fé. É claro que lá na frente nós vamos ver, nós vamos estudar, eu vou vir com vocês, porque nós vamos ver que Jó também começou a fraquejar, mas isso não quer dizer que ele fraquejou. Ele teve momentos, né? É claro que tem momentos que nós questionamos a Deus, vai ter esse momento que vai chegar. Por que aconteceu? Aí nós vamos colocar um culpado daquilo que aconteceu, ou nós vamos se sentir culpado pela situação. Isso acontece muito na nossa vida, não sei se já aconteceu com você, mas eu já passei por situações que eu coloquei a culpa em pessoas e eu também me senti culpada pelaquilo que eu deixei acontecer. Então isso também vai nos questionar, né? Mas aí nós temos que entender que tudo acontece pela vontade de Deus. Você vai entender, se você é crente, você confia na palavra de Deus, você vai ver que tudo acontece pela vontade de Deus. Nada acontece se não for da permissão de Deus, até as dores do sofrimento.
Ele permite, porque Deus tem um propósito para nós, amém? Glória a Deus. Então isso faz parte da nossa maturidade espiritual, né? Então nós vamos ter que nós vamos entender isso mais lá para frente, né? E às vezes, muitas vezes a gente questionamos isso, o que aconteceu com Jó. É claro que a gente vai pensar assim, nossa, como é que pode, né? A gente vê também muitos crentes, todos nós, que oram, tudo. Às vezes você ora, busca mais a Deus, às vezes você tem uma vida mais voltada para Cristo, sua família, e você tem passo por provações até muito maiores do que aqueles que estão lá no mundo, né? Aí você fica pensando, por que será que eu estou orando e as coisas estão vindo para cima de mim? E as coisas estão ficando mais assim, mais difíceis. Mas não é questão disso. É questão que Deus prova a nossa fé. Se você é fiel a Ele, mais provado você é, né? Deus prova aquele que mais ama, né? Então, a gente vai ser mais provado. Mas não significa que você, porque você tem fé em Deus, você é um homem temente, né? Você vive de acordo com a palavra de Deus e está dentro da palavra de Deus, vivendo de acordo com o Senhor e a sua família, significa que você não vai ser aprovado a sua fé. Claro que vai. Significa que você, só porque você tem fé em Deus, você crê na palavra de Deus, não significa que você não vai passar pelas circunstâncias, tempestades, deserto da vida. Claro que vai. Mas só tem uma diferença entre você e aqueles que estão lá no mundo. É que você vai passar, mas você vai ser um vencedor em Cristo. Deus vai te fortalecer na hora da angústia e da tribulação. Porque Ele é o nosso socorro bem presente, amém? Então isso vai ser a diferença de nós, né? Porque mesmo diante de toda situação, nós sabemos que Deus está conosco diante de qualquer situação. E Ele está no controle de tudo. E também não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Então, às vezes, muito vento vem sobre a nossa vida, é porque Deus permite algo, Deus quer trabalhar na nossa vida. É que muitas vezes nós não sabemos. No caso de Jó, ele era um homem muito grato a Deus, porque ele já era um homem muito abençoado aqui na terra, né? Ele é próspero em tudo que ele fazia, ele era próspero. Até o servo dele, ele tinha um carinho, né? A gente pode ver aqui, né? Porque um respeito, porque ele valorizava que eles trabalhavam, ajudavam ele a administrar os bens que ele tinha. E os filhos também se reuniam, sempre unidos, banquetes, tudo. A gente vê que era uma coisa de família, né? E também ele purificava os filhos, com medo dos filhos terem pecado contra Deus, né? Então ele fazia holocausto, mas isso também, Deus permitiu que o inimigo testasse, né? Levantou uma acusação contra Jó, para testar, que Deus falou para ele que Deus era um homem temente e íntegro. Deus falou que ele era, e ele não ia murmurar contra Deus diante da situação. E a gente vê que Deus, e o próprio Deus falou aqui, né? Satanás falou. Então a gente vê que Deus falou, né? Que ele não ia. Então ele falou para Satanás, você pode tocar, mas mesmo ele pode tocar na vida de Jó. Olha só. Então quantas vezes nós somos permitidos tocamos na nossa vida, em pessoas que nós amamos, em trabalho, em situações, mas não na nossa vida, porque o Senhor protege a nossa vida, amém? Então nós vamos ser testados, então vai mandar um vento, vai mandar uma situação difícil na sua vida para ver a sua fé aonde vai, né? Entendeu? E não é porque você é crente que você não vai passar pelas situações difíceis, todos nós vamos passar. Até porque o crente é testado mesmo na fé, né? Entendeu? O crente quando chora, o Senhor responde, aleluia. A oração do crente estremece o monte. É isso aí. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. O crente sofre e chora, mas tem vitória, mas Deus está trabalhando, glória. Então Deus trabalha na nossa vida. Então nós temos que entender isso. Então Jó nos ensina muito isso, né? A gente vai ver daqui pra frente, cada dia eu venho ministrar um pedacinho de Jó pra gente entender. Porque através das perdas, eu não vou falar muito aqui nessa parte das perdas, porque ele perdeu o filho e tudo, né? No capítulo 1 a gente vê que ele vai perdendo os filhos, vai perdendo... Aí ele fala aqui no versículo... Peraí. No versículo... Peraí. Olha aqui, ó. Ele disse também... O Jó falou assim, olha essa declaração no versículo 21. Disse Jó, depois que ele soube que os filhos dele morreram, então ele foi lá, rasgou suas vestes, né? E aí rapou sua cabeça, ele lançou por terra e adorou a Deus. Nessa hora que ele descobriu que o filho dele morreu, ele adorou a Deus diante da perda. Aí disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, olha que fé desse homem, né? Você vê diante de todas essas situações que ele passou, descobriu que os filhos todos morreram, e ele ainda faz uma declaração de amor a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. E adorou a Deus diante da notícia que os filhos tinham morrido. Que homem de fé, né? Que nos inspira
mostrar que independente da situação, adore ao Senhor, independente da tribulação, adore ao Senhor, louve o nome do Senhor e seja grato, independente da circunstância da vida, e haja o que houver na sua vida, continue adorando a Deus, não se deixe levar pelo problema, nem pelas perdas, porque morrer, por mais que doa, é triste falar isso, mas por mais que doa, aí sabe que isso vai fazer parte da nossa vida, ninguém vai ficar aqui, nós estamos aqui só de passagem. E por mais que doa, nós vamos ter que colocar a culpa no motorista que atropelou não sei quem, colocar a culpa... Mas mesmo assim, isso vai fazer parte, porque não tem como, né? A gente não vai ter como mudar aquilo. As coisas acontecem. Claro que nós temos que orar e vigiar, o Senhor fala para tomar cuidado, né? Também, mas assim, tem que saber que tudo faz parte também, né? Então nós temos que se inspirar nesse homem de fé. Ele foi perseverante, ele foi fiel a Deus, ele foi temente a Deus. E ele confiou na palavra de Deus, mesmo diante da situação. Lá na frente vai ver que todo esse sofrimento ainda vai ser recompensador, né? Porque Deus vai recompensar, né? Vai restituir toda a vida dele. Nós vamos ver lá pra frente. Então, que palavra abençoada, né? Então, eu não sei o que você está passando, né? Às vezes você também teve perdas, nem Jó, perdeu alguém que você ama. A sua vida você está fraco na fé, você está desanimado, você está distante de Deus, perguntando, questionando por que aquilo aconteceu. Eu sei que não é fácil perder alguém, acho que todos nós perdemos, né? E aí fica questionando, tem aquele questionamento, né? Mas para quê, né? Tudo há um propósito, né? A dor tem um propósito na nossa vida. Acho que por mais que nós não entendemos que os planos são de Deus, né? Mas tem um propósito, nós vamos confiar no Senhor. Tudo que Ele faz é perfeito, a vontade dEle é boa, perfeita, agradável. Por mais que nós não entendamos, não temos que entender, nós temos que confiar, essa é a palavra dele, né? Perseverar na fé. E também, às vezes, perdemos situações financeiras, como eu já perdi, eu tinha uma vida estável, muito bem sucedida, também já perdi. Uma época eu me revoltei, eu questionei, eu briguei, aí depois, com o tempo, eu fui ver que tudo acontece pela vontade de Deus, nada acontece se não for da vontade dele. Ele sabe, na época eu me revoltei, sabe? Eu achava que não era, eu revoltei, mas depois eu pensei, Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, aquilo não era mais para mim, né? Às vezes tem gente que segura as coisas que não é mais para ela fica segurando aquilo, ela já perdeu, mas ela não continua insistindo naquilo que não é mais, e aquilo sofre você. Às vezes você já tirou da sua vida coisas que você fica mantendo ali, que já as coisas que até morreram, mas continua querendo aquilo que já se foi, né? Nós temos que começar a acordar para isso. Jó, ele perdeu tudo, mas ele não ficou questionando a Deus. Porque eu tinha dinheiro, Deus, eu perdi meu dinheiro, eu perdi minha família, eu perdi meu servo, eu perdi meus bens. Não, ele adorou a Deus. A primeira atitude de Jó foi adorar a Deus, ou glória a Deus. E ele foi falar, bendito seja o nome do Senhor, é isso que Deus quer. Quando você estiver passando um problema, agradeça a Deus. Porque Deus, Ele sabe da nossa dor, Ele conhece, mas Deus testa nós o último, né? Deus testa a nossa fé, para se nós somos fiéis, sou fiel a Deus, né? Você só é fiel a Deus porque aquilo que você tem de bom na sua casa, sua família, seus bens, né? Ou outras áreas da sua vida, você é bem sucedido, bem, dá certo tudo, você é grato a Deus só é por isso, e da aflição, da perda, né? Das traições, das mentiras, da situação difícil, da doença, da morte do familiar, alguém que você conhece. Você vai continuar sendo fiel a Deus? Ou nessa hora você vai começar a falar, murmurar contra Deus? Vai blasfemar contra o nome do Senhor, né? Vai se revoltar com a vida. Porque agora dane-se, não. Ou você vai falar, não, eu vou continuar orando, vou continuar agradecendo a Deus, porque Deus sabe o que faz, né? Então, aconteceu que o Jó, aqui nesse primeiro capítulo, ele mostra isso, essa fé dele que nos transmite até hoje, que o que é ser um homem de fé, que confia na palavra de Deus, que não desistiu de Deus, independente da sua dor, do seu luto, das suas perdas, porque ele teve muitas perdas, e todos nós temos perdas. Nós temos perda de um pai, de uma mãe, e aí como nós vamos reagir a essa perda? Essa é a questão, é a pergunta. Você vai se revoltar? Porque minha mãe foi? Olha, tem gente que filho, Deus me perdoe falar, eu sei que pai e mãe é uma coisa sagrada, mas tem filho que tem quase 100 anos e fica se lamentando da morte do pai. Gente, o cara tem quase 100 anos, poderia ter quantos anos? 200? Hein? Aqui, quer dizer, então é uma coisa assim que a gente fica muito preso àquilo que já se foi. A gente tem que se libertar. E Jó, ele não olhou para trás, ele olhou, claro que ele sentiu, lá a gente vai ver que lá na frente ele vai sentir, né? É natural também, algum momento da nossa vida nós também não somos fortes totalmente, né? Que quem nos fortalece é Deus, né?
Até que quando nós estamos fracos, fortes, nós estamos no Senhor. Quando nós estamos sentindo forte, nós estamos fracos, né? É a palavra que nos fortalece, a graça de Deus nos basta. Glória a Deus. Então, é Ele que nos fortalece. Então, nós não somos fortes. É claro que tem momentos na nossa vida, a gente, como todos nós passamos, nós vamos questionar, né? Meu Deus, por que será que aconteceu aquilo, né? Como foi que aquilo veio entre nós? Já aconteceu comigo também, mas eu comecei a questionar, teve um momento da minha vida, muita coisa, mas depois eu comecei a falar, eu comecei a ouvir mais Deus falando. E por isso que é importante você ouvir a palavra de Deus, porque você está ouvindo, normalmente você não ouve, mas depois você fala assim, não, aí você vai vendo Deus falando assim, as coisas aconteceram pela vontade de Deus. Nem sempre é pela nossa vontade, é sempre pela vontade dele. Então você não faça plano, por isso que nós não podemos fazer plano sem estar de acordo com a palavra de Deus, não orar antes de fazer o plano, porque às vezes você planeja algo na sua vida e é aí que você se frustra, porque não dá certo do jeito que você quer, né? Então não faça plano, coloque na mão de Deus, seja a vontade de Deus, fala assim, Senhor, se for de dar certo o que eu quero na minha vida, vai acontecer segundo a sua vontade, mas sua vontade seja soberana sobre a minha vida, amém? E também que Deus te fortaleça, né? Assim como Jó, apesar de Jó ter sofrido todas essas perdas, Deus jamais largou Jó. A gente pode ver, por mais que Jó vai questionar Deus lá na frente, vai ver, ele vai achar que Deus abandonou ele, mas na frente vai ver, Deus silenciou naquele momento, até que nós também. Toda vez que nós passamos por uma dor, uma perda ou alguma coisa acontece na nossa vida, há um silêncio sobre nós. Pode ver, eu já passei por isso, eu acho que muitos aqui passaram, há um silêncio sobre nós. Mas se você começar a orar, a adorar a Deus, você vai ouvir a voz de Deus sim no silêncio. Ele vai te fortalecer. Eu sei por isso porque eu passei por isso. E eu senti que naquele silêncio que estava tudo contra a minha vida e tudo levantou algo sobre a minha vida, algo muito forte, em vez de eu comecei, claro, eu tive um momento de fraqueza, não vou falar, sou um ser humano, eu sou de carne e osso, eu sou uma pecadora, né? Mas eu comecei a me posicionar. Não, eu vou adorar a Deus. Não, eu não vou ficar. Eu posso vacilar, eu posso fraquejar, eu posso chorar, mas eu vou orar, eu vou louvar, eu vou ministrar a palavra. E essa palavra de Deus, a palavra de Deus aqui é o que mais fortalece a gente. Fale de Deus, você vai ver como a palavra de Deus te fortalece a sua vida. Fale de Deus, olhe a Bíblia, leia a Escritura Sagrada, você vai ver como a palavra de Deus fortalece a sua vida. Você mesmo diante de toda dor, não é sempre todo com esse sorrisinho na rosto, não, que eu não tenho passo por dificuldade, não é. Você que pensam, mas eu prefiro orar e louvar a Deus, e eu sei que tudo vai passar, porque tudo nessa vida passa. É que falar de riqueza material de Jó, mas sabe que a maior riqueza que nós temos que ter é o tesouro no céu. É lá que é o nosso tesouro. Não o tesouro da terra, que onde a traça, a ferrugem, não é? Corrói. Onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Nós temos que estar com o nosso coração lá no alto. Buscai o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. É isso que Deus quer de nós. Então as perdas, as coisas que vão acontecer na nossa vida faz parte da vida. Isso vai passar. Como tudo nessa vida vai passar, mas menos a palavra de Deus, ela não vai passar, ela vai continuar para sempre, amém? E Deus não muda, ele continua sendo o mesmo, ele foi o mesmo para Jó e ele continua sendo o mesmo para nós também, é só confiar na palavra de Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Gente, eu desejo uma boa noite, tá? E fique com Deus e persevere na fé. Seja temente a Deus, adore o Senhor. Que maravilha adorar o Senhor, glória a Deus. Aí eu vou cantar um louvor, né? Tem que cantar. Aleluia, glória a Deus, vamos cantar um louvor. Eu vou cantar um pedacinho só porque eu não quero que o vídeo fique muito extenso, porque só tá ruim, né? Então vamos lá. Deus, meu refúgio, minha fortaleza, minha alegria na dor, minha maior certeza, és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Reine em minha vida, Senhor, venha até mim. Todavia eu e minha casa serviremos a Deus único, ao único Deus. Todavia eu e minha casa adoraremos a Deus, único Deus. De dia as colunas de nuvem me perseguirão, eu sei. De noite coluna de fogo me protegerão, e aos meus todos verão que é Deus que zela pelos seus.
Eu cantarei louvores ao único Deus, todavia eu e minha casa serviremos a Deus, ao único Deus. Todavia eu e minha casa adoraremos a Deus, o único dito da honra, louvor, adoração ao único Deus. Maravilhoso é o Senhor, amém? Gente, desejo uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Aí se você sentir no seu coração, eu sei que é tão difícil, tem muito coração que é tão fechado aí, né? Eu sei que tá. Tem gente que tá muito fechado, né? Mas se você sentir no seu coração, compartilhe a palavra de Deus com o irmão que tá precisando, sabe? Faça a obra de Deus, ajude. Vamos todos fazer a obra do Senhor, levar a palavra, as boas novas para aqueles que estão precisando, né? Tantas pessoas que diante de uma perda, a vida já acabou, né? É como se elas tivessem morrido junto com aquela pessoa, né? E não é assim, a vida ela continua, né? Então vamos confiar na palavra de Deus. Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz de Deus, amém?